Bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana, mais um dia dessa semana da jornada de lives. Vamos para o devocional. As lives ao vivo são aqui no Instagram e as lives gravadas no YouTube. Seja muito bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se você está assistindo depois, deixa eu enviar aqui o aviãozinho logo. Antes da gente ler o devocional, a gente lê sempre o devocional antes da leitura do livro. Por quê? A gente busca ouvir, a palavra de Deus, o direcionamento de Deus aqui para as nossas vidas, ok? Então vamos enviar aqui. Bora. Hoje é dia 21. Um convite à vida em comunidade. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Hebreus 10, 25. Nada substituirá o nosso relacionamento no secreto com o Senhor. Porém, a palavra também destaca a importância de se viver em comunidade com outros cristãos. Noto pessoas que dizem crer em Jesus, mas não frequentam nenhuma comunidade de fé, seja por preguiça, feridas causadas pela igreja ou ocupação com outras atividades no fim de semana. Isso sem contar o comodismo que tomou conta de muitos crentes após a pandemia da Covid-19. A vida em comunidade não tem como objetivo cumprir com uma obrigação religiosa, nem serve para sugar ninguém pelo excesso de serviço nos ministérios, mas desempenha um papel fundamental em nos aperfeiçoar e manter firmes na fé em Jesus, por meio da unidade e do encorajamento mútuo, como instrui a Escritura. O ambiente da igreja nos oferece momentos preciosos de louvor em conjunto, ensinamentos, aconselhamento, exortação e nos faz aprender a importância do serviço, perdão e amor. Talvez você tenha passado por situações difíceis e hoje se vê decepcionada com certas instituições. Mas escute o meu conselho. Não deixe de se reunir com seus irmãos na fé. Encontre um lugar que prega e vive o que a Bíblia ensina, com líderes humildes, tementes a Deus e dispostos a acompanhá-la. E entenda que nenhuma igreja será perfeita, pois é formada por seres humanos falhos e carentes de misericórdia, assim como você. Não negligencie a comunhão, pois ela nos garante crescimento espiritual, suporte emocional e o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. A vida em comunidade nos refina, nos ensina a amar verdadeiramente e nos sustenta em tempos adversos. Oro para que Deus lhe traga uma revelação e amor frescos pela Igreja de Cristo neste dia. Afinal, é impossível amar o noivo e odiar quem ele ama. A sua
noiva. Uau! Essa é uma palavra, gente, tremenda. Sabe por quê? Porque é muito difícil viver em sociedade. É muito difícil viver em comunhão, sim. Mas isso é algo que o Senhor, Ele preza. O Senhor, Ele preza por esse relacionamento. Então, se esforce. Se esforce para estar em comunhão com os irmãos, ok? Esse é o Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Você encontra na loja Cairós, em Nova Iguaçu. Se você quer de Nova Iguaçu ou bairros próximos, loja Cairós, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à rua Dom Valmor, tá bom? Loja Cairós. Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 17 do livro A Única Coisa. Esse livro você encontra com desconto, porque você é meu seguidor, na Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ. Já começa a seguir, já pergunta valores, procura saber dos outros livros que nós já lemos, os próximos livros. Olha esse livro aqui, ó, é o da semana que vem, ó. O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. O Deus que destrói sonhos. O Deus cristão não pode ser domesticado. É a nossa próxima leitura. Gente, hoje eu vou ver o que eu consigo adiantar da leitura, mas talvez a gente não termine hoje e eu tenha que fazer a live amanhã, sábado, tá? Pra gente finalizar, porque eu quero muito começar a leitura desse outro livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos, na segunda-feira. E, eu quero finalizar logo esse livro, tá bom? Que está sendo extraordinário, muitos insights, muitos insights. A gente está falando aqui do capítulo 17 deixa eu só pegar o título aqui, os 4 ladrões da nossa produtividade. Então, nós vimos que o ladrão número 1 é a incapacidade de dizer não. Pessoas que têm dificuldade em dizer não e aí acabam tirando o foco daquilo que realmente importa para as suas vidas, daquilo que realmente tem que ser produtivo em suas vidas. O segundo vilão, o segundo ladrão, é o medo do caos. Nós vimos aqui o medo do caos, ao buscar a grandiosidade, você com certeza encontra o caos. As pessoas ficam se esquivando de coisas que dão trabalho, mas também não vivem o extraordinário. E o terceiro ladrão são os maus hábitos de saúde. Vamos lá. Uma vez me perguntaram, se você não cuidar do próprio corpo, onde vai viver? Era uma pergunta verdadeira. Eu estava lutando com os dolorosos efeitos colaterais de uma cistite intersticial. Você não quer saber o que é. E minhas pernas tremiam o tempo todo, resultado debilitante da ação das estatinas contra o colesterol. Minha capacidade de funcionar e mais ainda de me concentrar estava exatamente comprometida, e o desafio de superar isso era gigantesco. Meu médico me deu algumas opções e perguntou o que eu queria fazer. Minha resposta foi mudar meus hábitos de saúde. Foi quando eu descobri uma das maiores lições dos resultados extraordinários. A má gestão da energia pessoal é um ladrão de produtividade sorrateiro. Quando pedimos emprestado um pedaço do nosso futuro, protegendo mal nossa energia, o resultado é previsível. Ficar levemente sem combustível ou entrar em colapso e se exaurir prematuramente.
Vemos isso acontecer o tempo todo, quando as pessoas não entendem o poder da única coisa. Tentam fazer demais, e como isso não funciona por muito tempo, elas acabam fazendo um acordo terrível consigo mesmas. Buscam sucesso sacrificando a saúde. Quantas pessoas não trabalham demais, né? Passam muitas horas trabalhando, porque elas querem alcançar o sucesso, só que elas estão prejudicando a sua saúde. A energia pessoal se transforma em algo para depois. Permitir que a saúde e a vida pessoal sejam prejudicados se torna aceitável por padrão, impelidas a alcançar objetivos. Pensam que vale a pena trapacear consigo mesmas, mas essa aposta não vence o jogo. Isso não somente cria um curto-circuito no seu melhor trabalho. É perigoso achar que a saúde e a felicidade estarão esperando que você volte para aproveitá-la no futuro. Bom dia, Nick. A Nick, o Instagram não está entregando nada. Nem notificações, você acredita? As pessoas estão recebendo de lives, assim, tá uma coisa absurda. Absurda, assim, eu realmente não sei o que fazer. A gente tem que começar a ver aí algo, né? Peraí. O que fazer? Pense em si mesmo como a incrível máquina biológica que você é e considere este plano. A gente está falando aqui, nesse capítulo, dos 3 ladrões da nossa produtividade. O primeiro, ai gente, dá um branco. O primeiro é não saber dizer não. O segundo é ter medo do caos, né? Então assim, a gente tem medo do trabalho que vai dar fazer determinadas coisas, então a gente se esquiva. E o segundo é não cuidar do corpo, não cuidar da saúde, achar que a saúde vai esperar enquanto você está se matando de trabalhar. As grandes realizações e os resultados extraordinários exigem muita energia. O truque é aprender como obtê-la e mantê-la. O que fazer? Pense em si mesmo como a incrível máquina biológica que você é e considere este plano diário de energia para a alta produtividade. Então já percebeu, né? Já percebeu o porquê de você ser uma pessoa tão talentosa, de ser uma pessoa, assim, você é muito talentosa, você é muito inteligente, você é muito criativa. Esse seu lado criativo é muito aflorado. E por que você não tem os resultados que deveria ter? Porque você está negligenciando isso aqui, ó, os 3 ladrões. Os 3 ladrões. Então, assim, Anique, preste atenção. Que decisão você toma, já que você identificou que você tem os 3 ladrões roubando a sua produtividade. E, consequentemente, quando a sua produtividade ela é roubada, os seus resultados são resultados péssimos. Entende? Então você precisa tomar uma decisão de prender esses ladrões, né? É ladrão? Então tem que ficar preso, né? Então vamos lá. Depois vá direto para a refeição. Pulei aqui. Comece cedo com meditação e oração para obter energia espiritual. Iniciar o dia se conectando com seu propósito maior, alinhe seus pensamentos e suas ações com algo mais amplo. Depois vá direto para a refeição mais importante do dia, a pedra fundamental da energia física. Ai, gente, alergia agora ninguém merece, né? Eu sei, acabei de falar com a Nick, que o Instagram não está entregando nada. Eu postei um stories
Ele mostrou para 4 pessoas ontem. Eu tenho quase 1.800 seguidores. Tô espirrando, gente, alergia. Poxa. Então depois você vai pro café da manhã, nutritivo, destinado a ser o combustível para o seu dia de trabalho. Você não vai conseguir ir longe abastecido com calorias vazias e não pode se movimentar com um tanque vazio. Descubra maneiras fáceis de se alimentar direito e depois planeje todas as refeições diárias para a semana. Com o tanque cheio, vá para o seu local de exercícios físicos para aliviar o estresse e reforçar o corpo. O condicionamento lhe dá o máximo de capacidade, o que é fundamental para a produtividade máxima. Se você tiver um tempo limitado para se exercitar, o mais simples é usar um pedômetro. No fim do dia, se não tiver dado pelo menos 10.000 passos, faça com que sua única coisa em termos de exercícios seja alcançar o objetivo de 10.000 passos antes de ir dormir. Esse único hábito mudará a sua vida. Mas se você não tiver passado um tempo com seus entes queridos, no café da manhã ou durante a malhação, vá procurá-los, abrace, converse e ria. Você vai lembrar por que está trabalhando e ficará motivado para ser mais produtivo possível. De modo a voltar... Maxi, para com isso. De modo a voltar... Cadê, gente? Para casa mais cedo. As pessoas produtivas prosperam com a energia emocional. Ela enche o coração de alegria e as deixa leves. Em seguida, pegue sua agenda e planeje seu dia. Tenha em mente as tarefas mais importantes e garanta que sejam cumpridas. Veja o que precisa fazer, avalie o tempo necessário e planeje seu horário de acordo com isso. Saber o que você precisa fazer e arranjar tempo para isso é o modo de colocar a energia mental mais incrível em sua vida. Programar seu dia desse modo liberta a mente da preocupação com o que talvez não seja feito e, ao mesmo tempo, inspira com o que será feito. Só quando você arranja tempo para os resultados extraordinários é que eles têm chance de aparecer. Quando começar a trabalhar, dedique-se à sua única coisa. Se você é como eu e tem algumas prioridades matinais que precisam ser feitas antes, dedique no máximo 1 hora a elas. Não embrome e não diminua a velocidade. Libere o caminho e parta para o que é mais importante. Por volta do meio-dia, faça uma pausa, almoce e dê atenção a todas as outras coisas que puder antes de encerrar o expediente. Por fim, à noite, tenha 8 horas de sono. Os motores poderosos precisam esfriar e descansar antes de ser ligados de novo. E você não é diferente. Você precisa de sono para que a mente e o corpo descansem e se recarreguem para a produtividade extraordinária do dia seguinte. Se você conhece alguma pessoa que dorme pouco e parece se sair muito bem, ela é uma aberração da natureza ou está escondendo as consequências desse tipo de vida. Eu vivi, gente, por muitos anos acordando 2h20 da manhã, dormindo no máximo 5 horas por noite. No máximo. Quando eu dormia muito era 5 horas por noite, tá? E, gente, o que eu adquiri, né? Eu sempre tive, desde os 9 anos, taquicardia, um quadro de taquicardia supla. Só que eu nunca foi diagnosticada. Eu tinha os sintomas porque eu nunca conseguia, naquele momento que eu estava tendo a taquicardia, registrar, estar em um médico, fazer um eletro, nada disso. Eu só consegui isso trabalhando no aeroporto, por quê? Lá no aeroporto,
por causa do horário, por causa muitas horas dentro do transporte, muito estresse, na verdade. Poucas horas de sono, muito estresse e insatisfação, porque era um lugar que eu não gostaria de estar. O que desenvolveu, né? O que desencadeou? Eu tinha o quadro da taquicardia 10, 11 vezes por dia. Então, em uma dessas vezes, eu estava no trabalho e começou 9h30 da manhã e nada de passar. Eu achava que ia passar, porque sempre passava um pouco mais rápido. 10 minutinhos, 5 minutinhos, eu ficava ali com os batimentos a 250. A blusa ficava assim, ó. A veia aqui, essa veia, ela ficava da grossura de um dedo, e aqui parecia que a roupa ia, né, que o coração ia sair por aqui. E aí eu vi que não ia passar, eu fui para a emergência lá do aeroporto, que tem um posto de saúde lá dentro, não sei se ainda tem. E quando cheguei lá, eles já colocaram esqueci o nome, aquele negocinho que coloca no dedo para ver os batimentos e verificaram a pressão, e aí viram os batimentos a 250, a pressão normal, e aí eles fizeram um eletro. Pronto, foi o dia que eu consegui registrar. Isso foi em 2017, quando eu consegui registrar o momento. E aí, aquele eletro eu tenho guardado até hoje, que é a comprovação de que eu tenho essa taquicardia. E, gente, eu só melhorei, né? Hoje eu tomo remédio. Naquela época mesmo eu procurei cardiologista e tal, comecei a tomar remédio. Saturação, isso. E aí, comecei a tomar remédio. Eu tomo remédio, um comprimido pela manhã e à noite, ou eu teria que fazer cirurgia. Eu não quis fazer cirurgia, também procurei outros médicos. E esse médico, que ele já até faleceu, ele faleceu em 2020, na Covid, período da pandemia, ele falou, olha, eu não te aconselho a operar. Por que eu tô falando isso? Porque eu dormia pouco. Não era o sintoma, mas era um agravante da minha situação. Então, muitas vezes, você está tendo algum problema na sua saúde, na sua produtividade, sonolência, falta de energia, né? Gente, me diz uma coisa, tá atrapalhando aí, que tá fazendo obra aqui embaixo, tá um batuque, tá atrapalhando, eu tenho que parar a live, o que vocês acham? Dá para continuar? Só vou parar se estiver atrapalhando vocês, que eu consigo levar aqui de boa. Me dá o feedback aí, tá? Se sua resposta é que você tem muita coisa para fazer, pare agora mesmo, volte para o início. Não está atrapalhando, tá? Volte para o início deste livro e recomece. Pelo jeito você deixou escapar alguma coisa. Quando associar o sono adequado ao sucesso, você terá um bom motivo para se levantar e irá dormir na hora certa. O plano diário de energia da pessoa altamente produtiva. Preste atenção, ó, uma pessoa altamente produtiva, ela segue esse plano diário aqui, ó. Medite e ore para obter energia espiritual. Então é assim, resumindo aqui, é o nosso momento devocional. Vou até colocar aqui, é o nosso devocional. Oração, leitura da palavra, certo? A sua meditação ali, não é só ler a palavra correndo, sair. Não, é meditar na palavra, é digerir a palavra. Porque você está recarregando a sua vida, tanto a emocional quanto a espiritual. 2. Alimente-se direito, faça exercícios e durma o suficiente para obter energia física. Então, assim, começar a dormir mais cedo, ter uma rotina de sono, entender, gente, que o sono ele faz parte de uma vida produtiva, de uma vida de sucesso. Aí, às vezes as pessoas falam assim, a gente vê alguns mentores, né? Por exemplo, o Pablo Marçal, ele teve um período que ele acordava 4h30 da manhã, mas ele sempre disse o seguinte, eu sempre estive nas lives dele, ele sempre disse o seguinte, que após o almoço ele cochilava. Não é o mesmo sono, tá? Mas ele dormia,
porque ele entendia que naquele momento ele tinha que recarregar as energias. Então ele sempre almoçou em casa, ele sempre fez questão de almoçar com a família, e após esse almoço ele dormia à tarde. Meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora de sono, tá? Então é uma técnica também. Isso aí. E a sua saúde melhorou, né, Verônica? Você, claro, foram os remédios, médico, tudo isso, mas se você não estivesse mantendo essa rotina aí saudável, você estaria voltando para o quadro anterior. Para obter energia emocional, abrace e beije seus entes queridos, ria com eles. Então, um momento em família também é saúde, é favorável para os seus resultados. Para obter energia mental, defina metas e planeje. Então, você tem que ter o seu dia planejado. Você tem que acordar com o seu dia planejado, gente. Eu sempre falo nas minhas lives o quê? Que uma coisa que eu faço é planejar o meu dia na noite anterior. Ainda que seja num papelzinho. Se você não tem um planner, se você não tem uma agenda, se você não tem um painel onde você possa colar ali o que você vai fazer, planeje o seu dia na noite anterior. Saiba onde você vai colocar sua energia, tá? E 5, estabeleça blocos de tempo para sua única coisa, para obter energia profissional. Você, para ter sucesso, para ser produtivo, você precisa disso aqui, ó. Primeiro, seu devocional. Gente, quem tá falando isso? É a Sandra? Não. É o Gary Kelly e Jay Papasan, os autores do livro. Autores do livro. Eles estão aqui, ó, falando já no final do livro. Você quer ter uma vida produtiva de verdade? Faça a gestão do seu tempo. Medite e ore para obter. Ó, medite e ore para obter. Não é a Sandra que está falando isso. Medite e ore para ter energia espiritual. Tudo começa no espírito. Então, se você está pulando essa fase, essa parte, você já começa aí na produção. Na produção, não estou falando, estou mandando direto para Valquiriano. Produção do seu dia, tudo. Se você já pula essa parte, já começa a fazer outras coisas achando que as outras coisas são mais importantes, você já está errando. Porque você já está indo enfrentar o dia com o seu armazenamento de vida espiritual, ó, vazio. Então busque primeiro se conectar com o alto, com o reino. Depois, alimente-se direito, um bom café da manhã, faça exercícios, durma o suficiente para obter a energia física. 3, para obter energia emocional, tenha contato com os seus entes queridos. Ria, abrace, jogue, brinque, desfrute da família. 4, para obter energia mental, defina metas e planeje. Então você precisa planejar o seu dia, você precisa ter metas, plano de ação. E 5, estabeleça blocos de tempo. O 5 é executar a sua única coisa para você alcançar o sucesso. Então assim, olha, só isso aqui que eu já tinha destacado aqui, ó, na leitura anterior que eu fiz desse livro, já é o suficiente. Você já poderia aqui, ó, já vale a pena todo o livro, porque ele já te deu um passo a passo para você ter uma vida verdadeiramente produtiva. E aí você vai olhar aqui que o que o livro diz, acho que foi no capítulo 15 que nós lemos, que a gente só precisa de 4 horas. 4 horas de trabalho focada. Se você trabalhar por 4 horas focada, você não precisa das outras horas. Tem um livro que eu sou doida para ler esse livro. Deixa eu ver aqui se eu lembro aqui o título.
Não sei. Eu acho que é esse aqui. Ah, esse aqui, ó. Trabalhe 4 horas por semana. Por semana! Esse livro, eu sou doida pra comprar esse livro. Ele é... Ó, já tem até o PDF dele aqui, ó. Descubra um novo estilo de vida. Entre os sonhos que todos almejam, a verdadeira independência pode parecer distante. Tim Ferriss, autor e pensador provocador, aborda uma questão complexa. O que realmente fazemos? Dependendo de quando e onde você perguntar ao renomado professor da universidade... deixa eu ver aqui. Ó, se você se sente preso no seu trabalho ou sobrecarregado pelos desafios da sua própria empresa, este livro é o guia que você precisa para navegar por essa nova era. Acompanhe Tim Ferriss e descubra estratégias para fazer seu empregador valorizar mais seu desempenho real. Bom, isso aqui é outra coisa. Esse é o livro que eu gostaria de ler. Trabalhe 4 horas por semana. Com certeza... Aqui, né, esse livro, ele fala pra gente trabalhar 4 horas por dia. Verdade. Então, vamos lá. O segredo da produtividade desse plano é o seguinte. Quando você passa as primeiras horas da manhã se energizando, consegue atravessar o resto do dia com pouco esforço adicional. Lembra do livro Sem Esforço, né? Fazer o que importa com menos esforço possível. Você não se concentra em ter um dia perfeito o dia inteiro, e sim em ter um início energizado a cada dia. Se conseguir ser altamente produtivo até o meio-dia, o restante do dia transcorre com facilidade. Isso é energia positiva, criando ímpeto positivo. Estruturar as primeiras horas de cada dia é o modo mais simples de alcançar resultados extraordinários. A gente tem isso aqui no Milagre da Manhã, a gente tem isso aqui, tem um livro que a Verônica tem, acho que um que a gente estava até falando que gostaria de ler, né, que são os hábitos atômicos. Enfim, Paulo Vieira fala muito disso, porque Paulo Vieira leu esse livro, inclusive eles indicam, né? A Febracis indica esse livro aqui, a única coisa para o TCC, então por isso que eu li o livro. No início da minha carreira, e por último agora o último ladrão, ó, falta de apoio, acho que é o último. No início da minha carreira, uma jovem mãe de 2 adolescentes sentou-se diante de mim e chorou. Sua família tinha lhe dito que apoiaria sua nova carreira desde que nada mudasse em casa. Refeições, caronas, nada que afetasse o mundo deles poderia ser atrapalhado. Ela havia concordado, porém, mais tarde descobriu que tinha feito um péssimo negócio. De repente, percebi que ela estava sendo vítima de um ladrão de produtividade, que quase todo mundo desconsidera. Você precisa encontrar apoio no seu ambiente. Quando digo ambiente, me refiro às pessoas centrais na sua vida e ao seu cotidiano. As pessoas são familiares, os lugares são confortáveis. Você confia nesses elementos do ambiente e talvez até considere que são naturais, mas fique atento, pois a qualquer instante, qualquer pessoa e qualquer coisa podem se tornar um ladrão, afastando sua atenção do seu trabalho mais importante e roubando sua produtividade bem debaixo do seu nariz. Para alcançar resultados extraordinários, as pessoas ao redor e seu ambiente físico devem apoiar seus objetivos. Ninguém vive nem trabalha em isolamento. Todos os dias, o dia inteiro, você entra em contato com outras pessoas e é influenciado por elas. Não há dúvida de que elas têm impacto sobre a sua postura, sua saúde e, por consequência, em seu desempenho.
As pessoas que o cercam podem ser mais importantes do que você pensa. É fato que você provavelmente absorve alguma atitude de outras pessoas quando trabalha, socializa ou simplesmente fica perto delas. Desde os colegas de trabalho até amigos e familiares. Se eles não forem positivos ou realizados no trabalho ou fora dele, provavelmente passarão um pouco de negatividade. Oxe, como eu vivi isso e vivo ainda, no meio da minha parentela. Atitude é uma coisa contagiosa, espalha-se rapidamente. Legal isso. Atitude é contagioso. É algo. Atitude é uma coisa contagiosa. Eu vou escrever. É uma coisa contagiosa. É verdade. Espalha-se rapidamente. Por mais forte que você se considere, ninguém tem força suficiente para resistir à influência da negatividade o tempo todo. Ó, o tempo todo, martelando. Assim, o correto é se cercar de pessoas certas. Somos a média das 5 pessoas com quem andamos. A gente sabe disso. Ainda que os ladrões de atitude roubem sua energia, seu esforço e sua resolução, as pessoas solidárias farão todo o possível para encorajá-lo ou ajudá-lo. Estar com pessoas que tenham mentalidade de sucesso cria o que os pesquisadores chamam de espiral positivo do sucesso, levantando você e colocando-o no seu caminho. As pessoas com quem você anda também têm implicações sérias sobre seus hábitos de saúde. Nicholas A. Kristax, professor de Harvard, e James Fowler, professor adjunto da Universidade da Califórnia, escreveram um livro sobre como as interações sociais têm um impacto inconfundível sobre o nosso bem-estar. O livro O Poder das Conexões, a importância do network e como ele molda nossas vidas. Vamos anotar aí, Verônica. Gostei. O Poder das Conexões. Livro. O Poder das Conexões. Deixa eu ver aqui quanto ele está custando. Ué. Apareceu o preço. Engraçado. Não apareceu o preço aqui. Mas eu já via a capa dele aqui. Eu já vi a capa dele aqui. O Poder das Conexões. Porque tem um que é O Poder da Conexão, mas esse é das Conexões, tá? Tem um do Rico Machado, que é O Poder da Conexão, capa branca. Esse tem capa preta, com uma tomadinha ligada assim. A importância do network como ele molda nossas vidas. Legal. Enfim.
Cadê? Perdi. A média dele. Sério? Que isso? Por isso que nem apareceu. Não, mas eu acho. Sério? Jesus! Tu consegue ver quantas páginas ele tem? Porque de repente eu consigo um PDF para poder ler. Não. Ele é de 2009, olha. 2009 já se falava de network, né? Ah, gente, mas vou ver se eu consigo o PDF para eu ler no meu devocional. Aí a gente vai passando aqui, tá? Cadê? Associa nossos relacionamentos com o uso de drogas, a falta de sono, fumo, bebida, comida e até a felicidade. Por exemplo, o estudo que eles fizeram em 2007 sobre obesidade revelou que se um dos seus melhores amigos passa a sofrer de obesidade, a probabilidade de acontecer o mesmo com você é de 57%. Gente, preste atenção nisso. Olha o quanto com quem você anda, Anique, os casais com quem você anda. Se são casais lá da igreja, são casais que toda noite, todo fim de culto, vai lanchar e você não tem um posicionamento, não é que você não vai andar com eles, mas se você não está pronta para ter um posicionamento, você vai cair nessa de só comer fast food. E quando você se der conta, você já ganhou 3, 4, 5 quilos. Agora preste atenção, quando você começa a caminhar com uma pessoa, você começa a fazer uma atividade física, você encontra uma vizinha que você nunca tinha reparado, essa vizinha ela caminha, ela faz atividade física na rua. E aí você se conecta com ela. E daqui a pouco vocês marcam uma corrida, vocês marcam um pedal, né, para pedalar. Vocês marcam uma funcional, vocês marcam um crossfit, vocês marcam uma sessão de pilates. Por quê? Conexão, pensamentos iguais. Deu para entender o quanto nós somos influenciados? Quando a gente está ali no grupo ali do ecossistema, né? Que todas estão ali no ecossistema. A gente acaba, claro, tem muitas ali dormindo, infelizmente, mas outras que não falam, mas estão se conectando, estão absorvendo ali, porque é uma frase inspiradora, é um livro. Pessoas que estão buscando crescimento. Entende, gente? Olha isso. O quanto nós somos influenciados e às vezes a gente não percebe. Com o tempo, você começa a pensar e agir como as pessoas com quem anda e até mesmo a se parecer um pouco com elas. Gente, essa questão de se parecer um pouco com elas. Eu tive experiências de pessoas que falavam com sotaque, de conviver todo dia, trabalhar todo dia com pessoas que falam com sotaque. Quando eu comecei a fazer mentoria e conversar muito ali no grupo, aquela coisa toda, ouvindo o áudio da pessoa, a pessoa mandava vídeo e comecei a conviver com a pessoa, no caso eles são de Fortaleza, e agora eles moram em São Paulo, mas assim, o sotaque, eu já estava falando como eles. As gírias, eu já estava falando como eles. É impressionante, gente. É impressionante como nós somos seres influenciáveis e influenciadores. Eu só preciso escolher em qual lado eu estou, se eu influencio ou se eu sou influenciado. Mas não são apenas as atitudes e os hábitos de saúde que nos influenciam. Seu sucesso relativo também faz isso. Se as pessoas com quem você passa tempo são grandes realizadoras, os feitos delas podem influenciar os seus. Um estudo publicado no período de psicologia social mostra que entre 500 colegiais participantes que tinham
relacionamentos recíprocos com melhores amigos, as crianças que estabelecem e mantêm relacionamentos com estudantes de alto rendimento aumentam as notas nos boletins. Mas ainda as que têm amigos com alto rendimento parecem se beneficiar com a relação às crenças motivacionais e ao desempenho acadêmico. Andar com pessoas que buscam sucesso reforça sua motivação e estimula seu desempenho. Ande com quem está buscando crescimento. Ande com quem está à sua frente naquilo que você quer alcançar. Sua mãe estava certa quando mandava ter cuidado com as companhias. As pessoas erradas no seu ambiente podem dissuadi-lo, impedi-lo ou distraí-lo do caminho da produtividade que você determinou. Mas o oposto também é verdade. Ninguém tem sucesso sozinho e ninguém fracassa sozinho. Guarda isso. Ninguém tem sucesso sozinho, ok? Mas também ninguém fracassa sozinho. Preste atenção às pessoas que estão ao seu redor. Busque aquelas que apoiem seus objetivos e afaste-se de quem não o apoie. Elas vão influenciá-lo provavelmente mais do que você imagina. Dê a elas o que merecem e fiquem atentos se a influência que tem sobre você o está levando na direção em que você quer ir. Se as pessoas são a primeira prioridade ao criar um ambiente de apoio, o lugar não fica atrás. Quando o seu ambiente físico não combina com seus objetivos, isso pode impedi-lo de começar a ir na direção deles para começo de conversa. Sei que parece simplificado demais, mas para ter sucesso na sua única coisa, você precisa fazê-la, e o seu ambiente físico tem um papel fundamental nisso. O ambiente errado pode fazer com que você jamais chegue lá. Às vezes não, eu tenho essa sensação e já tenho isso em mente, que eu preciso sair daqui, desse ambiente, desse lugar. Eu preciso. Isso já está no meu quadro. Eu preciso sair daqui, de Capuçu. O ambiente da casa, o ambiente do bairro já não me faz bem. Me puxa, entende? Me puxa para baixo. É como se você precisasse passar todo dia por um corredor de supermercado cheio de doces quando está tentando perder peso. Algumas pessoas talvez enfrentem isso com facilidade, mas a maioria de nós vai pegar umas guloseimas no caminho. O que está ao redor vai ou direcionar você para o seu bloco de tempo ou afastá-lo dele. Isso acontece desde o momento em que você acorda até chegar ao seu bunker, onde estará durante o bloco de tempo. O que você vê e ouve desde o momento em que o despertador toca até o início do seu bloco de tempo acaba determinando. Tô acabando já, tá, gente? Determinando se você vai chegar lá, quando vai chegar e, caso chegue, será capaz de ser produtivo. Faça um ensaio, siga o caminho que você fará todos os dias e erradique todos os ladrões na forma de visões e sons que encontrar. Para mim, em casa, são coisas simples como e-mail, jornal, noticiário de TV, os vizinhos passeando com os cachorros. São todas coisas maravilhosas, mas que não são maravilhosas quando tenho um encontro comigo mesmo para realizar minha única coisa. Assim vejo os e-mails rapidamente, jamais abro o jornal, mantenho a TV desligada e escolho com cuidado meu percurso de carro. No trabalho, evito o cantinho do café, fica para mais tarde. O que aprendi é que é preciso limpar o caminho do sucesso se quisermos chegar lá. É preciso limpar o caminho do sucesso se quisermos chegar lá. É uma opção, é uma decisão, é uma escolha.
Se eu quero chegar lá, eu preciso limpar o meu caminho. Limpar o caminho do meu sucesso é responsabilidade minha. Anota isso aí. Limpar o caminho do meu sucesso é responsabilidade minha. Limpar o caminho do meu sucesso é responsabilidade minha. Não deixe o seu ambiente afastá-lo dos trilhos. Seu ambiente físico importa e as pessoas ao redor também. Ter um ambiente que não apoia esses objetivos é comum demais. E, infelizmente, esse é um ladrão de produtividade comum. Como a atriz e comediante Lily Tomlin disse uma vez, a estrada para o sucesso está sempre em construção. Assim, não se deixe ser desviado da sua única coisa. Pavimente o caminho com as pessoas e os lugares certos. Então, ó, aqui a gente está revisando as grandes ideias, a gente vai revisar os 4 ladrões. O primeiro ladrão é saber dizer não, né? Aqui, na verdade, a grande sugestão aqui é o seguinte: aceite a dizer o não. Comece a dizer o não, na verdade. Comece a dizer o não. Segundo, aceite o caos. Tá? Reconheça que buscar a única coisa faz com que as outras fiquem na fila de espera. Você vai ter que deixar algumas coisas de lado para poder focar naquilo que realmente importa. Vai virar um caos. Alguma coisa vai virar um caos, certo? Mas aceite o caos, porque aceitar o caos focado naquilo que você quer vai te conduzir para o seu sucesso. 3. Administre sua energia, cuide da sua saúde, recarregue a bateria, tenha uma rotina. Gente, quem não tem o planner ainda, eu reformulei o meu planner, Minha Vida Organizada. São 185 páginas com ferramentas para você implementar hábitos em 66 dias. Ele ficou, gente, extraordinário. Tô falando sério. De uma conversa com uma pessoa que adquiriu o planner e falou: nossa, o planner é muito bom, não sei o que, você podia levar para alguém para poder produzir, para poder colocar para vender. Não. Eu falei: mas eu precisaria incrementar ele um pouco. E aí, isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu sentei para fazer isso. Eu falei: poxa, eu não dá para colocar ele para 365 dias, mas eu posso colocar para 66, que é quando a gente consegue ter um hábito definitivo. Quando a rotina diária, ela se transforma em um hábito em 66 dias. E foi isso que aconteceu. Eu transformei ele em uma ferramenta para você ter uma rotina de sucesso e transformar isso em um hábito. Então, adquira aí o planner, gente, R$14,97, tá de graça por tudo aquilo que você vai receber. 4. Seja o dono do seu ambiente. Você é responsável pelo seu ambiente, pela pavimentação da sua estrada. O ambiente é a sua estrada, porque em todo lugar que você for, você está inserido em um ambiente. O ambiente, ele sempre estará presente na sua jornada. Então, aprenda a pavimentar o seu ambiente, a cuidar do seu ambiente, a tirar as distrações, tá? Então, essa é a recomendação. Viver com propósito, viver de acordo com a prioridade e viver para a produtividade. É isso. Amanhã é sábado e como eu quero muito terminar esse livro, só falta um capítulo e ele é bem curtinho aqui pelo que eu vi, porque tem mais páginas aqui, mas é páginas de agradecimento, colocando em prática, que é tipo um resumo.
Então, o capítulo 18 ele é bem pequenininho, a gente vai conseguir ler ele amanhã. Acho que ainda dá pra dar Ó, eu li, ó, olha o que eu escrevi aqui no final do capítulo. Caraca! É bom esse capítulo 18. Eu escrevi isso aqui, eu fiquei entusiasmada aqui. Então amanhã a gente encerra. Amanhã é a última live do livro A Única Coisa. Que livro, tá? Livro A Única Coisa. E na segunda-feira a gente começa lendo esse livro aqui, ó. A Nick tem, né? A Valquíria tem. Então a gente vai começar. Meu filho tá lendo ele. Tá marcadinho aqui, ó. Ele começou a ler. Ele já tá... Bom, não sei se ele tá nisso aqui tudo não, mas... Tá na página... Tá no capítulo 3 ele. Eu não posso desmarcar. Aí eu vou começar a ler ele. O Deus que Destrói Sonhos. Você pode adquirir tanto esse quanto esse e outros livros que você queira na Papel Colorido RJ, tá? A gente tem também, ó, um caderninho para você anotar as palavras novas que você não conhece. Então tenha um caderninho sempre em mãos para você anotar os insights que você tem, né? Os meus eu anoto ali no meu bloco de notas no computador, porque ele vai virar um produto em breve. Livro O Poder das Conexões, eu vou procurar o PDF dele para poder fazer a leitura dele, como ele é muito, né? Ele não é caro, né? O valor dele é mais alto, não é caro. Pelo que ele entrega, ele deve ser até barato, né, Verônica? Ué, gente, perdi a caneta, isso mesmo. Ah, vamos tirar o print, né? Cadê a caneta? Sumiu aqui. Tá sem tampa. Vamos lá. Vamos tirar o print. Amanhã eu vou fazer a live às 9, tá? Amanhã é sábado. Vou fazer a live às 9, tá bom? Pra gente encerrar o livro. Quem conseguir entrar, beleza. Peraí. Foi? E semana que vem eu também vou mudar a live de horário. Vou fazer um teste. Primeiro que é para poder, questão da atividade física, o dia tá amanhecendo mais tarde. Então eu vou fazer atividade física a partir de 6 horas, 6 e pouca, para não chegar aqui na correria para fazer a live às 8. Eu vou começar a fazer a live às 9. Só na terça que eu vou manter às 8, tá? E segunda às 11, porque eu vou voltar a participar da consagração, né, na minha igreja. Então, segunda às 11, terça às 8 e de quarta a sexta às 9. Eu tenho até que ver se tá certo o horário que eu coloquei, que eu te enviei, Verônica. Tá bom, gente? Amanhã a live às 9. Se você puder entrar. E vambora, vamos orar aí para esse Instagram começar a entregar, né, gente? Porque tá difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil pra gente que divulga aqui, que não faz tráfego pago e até com tráfego pago, tá? Porque eu paguei esses dias aí pro desafio, não tive resultado nenhum. Não ganhei seguidor, nem vou colocar mais para me chamar no WhatsApp, porque acaba que a gente nem ganha seguidor, tá? Então, não ganhei seguidor, não consegui ninguém, não vendi para ninguém, só mesmo no orgânico. Então, assim, né, a gente gasta um valor, investe um valor e acaba gastando, que a gente não está nem investindo, porque não tem retorno. Porque quando tem retorno é investimento, mas não tem retorno, entendeu? Então, e eu já tinha escutado que até o tráfego pago não ia ser viável aí. Então, as pessoas que trabalham aí com vendas, tá um pouco complicado, tá? Beijos, até amanhã.